noite, pessoal. Eu sou o professor Sérgio, professor de matemática, ministrando aulas de geometria. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é o nosso tema atual. O Teorema de Pitágoras ele é baseado no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é todo aquele que tem um ângulo reto, representado aqui pelos quadradinhos aqui nessa ponta. O ângulo reto é o ângulo que forma um canto, que forma o canto aqui do quadro, o canto da parede, das janelas. Então, toda vez que tem esse ângulo reto, que é ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o lado maior, e é justamente oposto ao ângulo reto, e temos cateto, que são os outros dois lados. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que elevando a medida da hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à medida dos catetos também elevada ao quadrado. Então o enunciado diz o seguinte, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso quer dizer que a medida da hipotenusa, quando ele é elevado ao quadrado, ela corresponde às medidas dos catetos elevados ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa representado pela letra A. B e C representam os catetos. Tá? A maioria dos exercícios, eles fornecem duas medidas, quaisquer aqui, e pede uma terceira. Pode fornecer a medida dos catetos, pedir a hipotenusa. Ou pode fornecer a medida da hipotenusa e um cateto, e pede o outro cateto. Usando o Teorema de Pitágoras, a gente vai cair numa equação simples, de segundo grau, tá? Uma equaçãozinha bem simples de resolver, que nós vamos resolver nos próximos exercícios. Então dê um pause agora no vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre o exercício, e depois a gente volta ao vídeo, tá bom? Vamos resolver o exercício 2A da apostila. O exercício 2A pede para calcular o valor da diagonal desse quadrado. É um quadrado 3 por 3. Então já tracejei aqui a diagonal do quadrado. Vocês percebem que você, desenhando aqui a diagonal, você acaba dividindo o quadrado em dois triângulos retângulos. Aqui nós temos um ângulo reto. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Esse aqui também é outro triângulo retângulo. Tem outro ângulo reto aqui. Então, para calcular essa diagonal, eu vou perceber que essa diagonal, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo aqui de baixo, desse triângulo retângulo aqui. Nós já temos dois catetos e a hipotenusa é justamente o valor da diagonal do quadrado. Então eu vou usar o Teorema de Pitágoras e achar essa diagonal. Eu vou chamar essa diagonal de x e vou usar o Pitágoras. Então, Teorema de Pitágoras é o valor da diagonal ao quadrado. Qual é o valor da diagonal? Por enquanto eu não sei, estou chamando de x. Então é x ao quadrado igual o quadrado dos catetos. Catetos um é 3, o outro é 3 também. Então 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora vamos resolver as potências. Repete x ao quadrado igual 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 9. Mais 3 ao quadrado de novo. 9. Vamos efetuar essa soma. Repete x ao quadrado igual 9 mais 9. 18. Agora nós temos x ao quadrado, mas eu quero saber o valor de x. Toda vez que eu tenho x ao quadrado, quero descobrir o de x, é simplesmente achar a raiz quadrada do número que está do outro lado do sinal de igual. Então eu vou extrair a raiz quadrada de 18. Sempre eu vou fazer isso. Quando chegar aqui x ao quadrado igual ao número, eu vou passar para x, eu vou extrair a raiz quadrada do número que está do outro lado.
Então o valor do x vai sair dessa raiz quadrada. Raiz quadrada de 18 não é um número exato. Vai dar 4,2 e vários números depois da vírgula. Eu vou aproximar como 4,2. Vou pôr sinal de igual. Esse tio aqui estou dizendo que estou aproximando. Então, 4,2 centímetros. Esse é o valor da diagonal desse quadrado. Dê um pause no vídeo agora. Eu vou comentar um pouquinho sobre o próximo exercício. Então, pessoal, agora vamos resolver o exercício 2B da apostila. O exercício 2B, ele também quer a diagonal dessa figura. No caso agora é um retângulo. Ele quer a diagonal desse retângulo. Já tracejei e vocês percebem que novamente foi dividido o retângulo em duas figuras, dois triângulos retângulos. Aqui temos um triângulo retângulo com ângulo reto e temos outro aqui. Eu já tenho dois catetos, um é 2 centímetros, outro é 4, e a diagonal do retângulo vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui de baixo. Então, mais uma vez, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Vou chamar a hipotenusa de x e vou resolver o exercício. Teorema de Pitágoras começa pela hipotenusa. Hipotenusa é quem? X. X ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, um cateto é 2. 2 ao quadrado. Mais o outro cateto é 4. 4 ao quadrado. A ordem aqui não importa. Se colocar o 4 aqui, tá, e o 2 depois, não tem problema. Tá? Desde que eles fiquem aqui depois do sinal de igual. Antes tem que ser somente a hipotenusa. Vamos resolver as potências. Repete o x2 igual 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Vamos resolver essa adição. X ao quadrado é igual, soma 4 com 16, vai dar 20. Agora chegou aquela parte que eu tenho que passar de x2 para x. Toda vez que isso acontece, eu vou extrair a raiz quadrada do número que está do outro lado. Então, raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 também não é exato, tá? Então, vou colocar um número aqui aproximado. É aproximadamente 4,5. Estou falando aproximadamente porque depois do 5 tem outros números. Então, eu aproximei a 4,5. Se fosse um 16 aqui dentro da raiz, seria só 4, porque 4 vezes 4 é 16. Se fosse um 25 aqui, seria 5, porque 5 vezes 5 é 25. Como é 20, ele é aproximado. Ah, como é que se calcula isso aqui? Na calculadora, você vai pegar o símbolo de raiz quadrada que tem na calculadora, aperta o símbolo, depois aperta o número 20, digita o número 20, depois aperta o sinal de igual. Ele vai te dar o resultado, 4,5 e outros números. Entendeu? Então vamos dar mais uma pausa nesse vídeo. Eu vou comentar sobre o próximo exercício. Bom, vamos para o exercício 3 da apostila. O exercício 3, ele mostra uma escada apoiada no muro. Essa escada tem 3 metros. Vejam que ela passa do topo do muro. Nessa posição que está aqui, a distância da escada, da parte do chão até o muro, é 1,5 m. A distância
aqui da parte da escada que está encostando no chão até a parte que está encostando no muro, é 2,5. E aqui esse lado aqui é o muro. A pergunta é, se essa escada for apoiada, o topo dela for apoiada no topo do muro, ou seja, coincidir o topo da escada com o topo do muro, descer essa escada aqui, escorregar ela, qual vai ser essa nova distância? Porque se você descer a escada, essa aqui vai aumentar, né? Ela vai escorregar mais para cá. Então vai aumentar essa distância, não vai ser mais 1,5 metro, vai ser maior. Então é isso que o problema quer saber. Que distância, qual a distância nova que vai ser aqui? Então, usando o teorema de Pitágoras, nós precisamos de duas informações para calcular uma. Então, essa informação aqui não serve, o 1,5, que nós vamos calcular a nova, né? Vai ser o nosso x. A distância da escada, ou seja, o comprimento da escada, nós temos 3 metros. Precisamos de mais uma informação, seria a altura do muro, mas o exercício não deu a altura do muro. Então, nós precisamos calcular primeiro a altura do muro, para depois resolver o que o exercício quer. Então, vamos usar Pitágoras para achar a altura do muro. Para achar a altura do muro, já tem essa informação aqui, ó, 1,5 metro. Nesse triângulo azul aqui, ó, 1,5 metro e um cateto. Essa distância aqui, ó, 2,5 metros, não é o valor da escada. Essa distância aqui, ó, do topo do muro até o chão, são 2,5 metros. A hipotenusa desse triângulo azul. O outro cateto é a altura do muro, é o que eu quero saber. Então tem duas informações, vou calcular a terceira. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, começa pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo azul é 2,5 metros. Então vou começar com ele. 2,5 metros ao quadrado, que é igual cateto ao quadrado. Primeiro cateto é o muro, vou chamar de, colocar a letra M. M ao quadrado. Poderia ser qualquer letra. Mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é essa distância aqui, ó, 1,5 metro. Então 1,5 ao quadrado. Agora eu vou calcular essas potências. 2,5 metros ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Isso vai dar 6,25 igual m ao quadrado. Mais 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5 dá quanto? 2,25. Eu vou isolar o m, vou passar ele para o lado de cá, tá? Para ficar mais fácil. Então o m vem para o lado de cá. M ao quadrado igual. Ó, o m estava de um lado e 6,5 estava do outro. Então vou colocar logo 6,5. Ok? O 2,25 estava junto com m. Agora ele vai ficar do lado do 6,25. Então ele vai trocar de sinal, porque ele mudou de posição. Ah, não está na mesma posição, professor? Não, não está. Antes ele estava do lado do M2, agora ele está do lado do 6,25. Então ele troca de sinal. Vamos fazer essa continha aqui, ó. M ao quadrado, 6,25 menos 2,25, ó, 25 com 25, 0. 6 menos 2, 4. Agora eu tenho M, tem M2, vou para o M. Como é que eu faço? Extrair a raiz quadrada do número que está do outro lado. Então, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é um número exato, né? Quanto que dá? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. 2 vezes 2 é 4. Então, 2 é o quê? O que é esse 2? 2 metros. É a altura do muro.
é o nosso muro, tá? Agora eu já sei que o muro vale 2 metros. Eu tenho esse cateto. A nova hipotenusa vai ser essa escada aqui, que essa escada aqui, esse topo vai ficar aqui. Ela vai descer. Então tenho a hipotenusa, que é 3, tenho o muro, que é 2, e vou calcular agora a nova distância, que essa escada vai escorregar, tá? Vou fazer um desenho ali do lado, só um instante. Bom, pessoal, já fiz o desenho. Vamos continuar o exercício 3. Agora, eu já puxei a escada para o topo do muro. Antes ela passava. Agora ela está no topo do muro, tá vendo? Então aquela distância que era 1,5 m não é mais, agora é bem maior. O muro, 2 metros, que eu acabei de calcular. Então, o muro tem 2 metros. A escada tem 3. Eu quero saber essa nova distância aqui, que eu vou chamar de x. Então tenho 2 valores, dá para calcular o terceiro pelo Pitágoras. Então vamos lá, começando pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? É o 3. Então, 3 ao quadrado. Três ao quadrado igual um cateto. Pode ser o x. X ao quadrado. Mais o outro cateto. Pode ser o 2. 2 ao quadrado. Vamos calcular as potências. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Igual. Repete x ao quadrado. Mais 2 ao quadrado. 2 vezes 2. 4. Agora eu vou passar o x2 para cá. Que é a letra tem que ficar sempre do lado esquerdo. Igual. Quem estava do outro lado do sinal de igual, 9. Então ele vai continuar do outro lado, só que agora é aqui, ó. E o 4 estava do lado de cá, ele passou para perto do 9, então ele muda de sinal. Ficou menos 4. Vou resolver essa subtração. X ao quadrado é igual 9 menos 4. 5. Agora, passo de x2 para x. Extraio a raiz quadrada do número que está do outro lado. Raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Então essa distância é mais ou menos 2,2 metros. Lá no exercício, a resposta vai ser a letra C. A letra C fala o quê? Que a distância é maior do que 2 e menor do que 2,5. Então é maior do que 2. 2,2 é maior. Menor que 2,5. 2,2 é menor que 2,5. Então a resposta vai ser a letra C. Ok? Dei um pause no vídeo, que eu vou para o próximo exercício. No exercício 4, o marceneiro construiu uma porteira e ele quer garantir a rigidez dessa porteira com uma viga na diagonal da porteira. E o problema pergunta se essa diagonal aqui, essa viga, pode ser de 1,8 metros ou de 2,5 metros. Ele pode usar uma viga de 1,8 ou uma viga de 2,5. Então, para a gente responder isso, nós precisamos calcular essa distância, que ele quer que vá do ponto A até o ponto C.
vocês olhando aqui, percebem nitidamente que temos dois triângulos, né? Sendo que aqui nós temos as medidas de A até B, 1,6 metros, de B até C, 1,2 metros. São o quê? Os dois catetos. Nós queremos saber o tamanho dessa viga aqui, que é a hipotenusa, vai ser nosso X. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras começa pela hipotenusa. X ao quadrado igual cateto ao quadrado 1,6 ao quadrado mais o outro cateto 1,2 ao quadrado. Vamos calcular essas potências. X ao quadrado é igual a 1,6 vezes 1,6 dá 2,56. Mais 1,2 vezes 1,2 dá quanto? Dá 1,44. Agora vamos fazer essa adição. Repete x2. 2,6 com 1,44 vai dar exatamente 4. Dá 4,00, mas não precisa colocar esse 00. Entendeu? Então 4. x2 para x, extrai a raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de 4. Qual o número que multiplicando por ele mesmo dá 4? Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, essa distância de A até C tem exatamente 2 metros. Ele tem duas vigas. Ele tem uma viga, primeira viga, de 1,8 metros. Ele tem a segunda viga de 2,5 metros. Então a resposta desse problema qual seria? A viga de 1,8 vai ficar curta, não vai dar para ele ir do ponto A ao ponto C, já que essa distância tem 2 metros. A viga de 2,5 ela passa, mas ele tem o recurso de cortar meio metro. Então ele pode usar essa viga desde que corte 0,5 metros. Então é possível usar essa viga de 2,5 metros. Ok? Então terminamos o último exercício da apostila de Teorema de Pitágoras. Em breve veremos mais.